Olá, aluno, seja bem-vindo. Vamos dar continuidade ao nosso estudo do curso Visão Panorâmica das Escrituras e estamos entrando aqui na última parte do nosso curso, tá bom? A gente falou nos últimos vídeos a respeito da salvação, a respeito da organização da igreja, a respeito dos presbíteros, dos pastores, né? Então, tudo isso, né, muita informação. E aí, sempre relembrando, né, a sua tarefa de voltar aos vídeos, assistir com calma, rever as passagens, ler na sua Bíblia, fazer as anotações. E se você tiver alguma dúvida, você pode mandar para nós e a gente vai ter prazer em continuar o contato com você para responder as suas dúvidas, tá bom? Vamos lá então. Vamos para o slide para a gente fazer o nosso resumo do que a gente viu até então nos últimos blocos. Então nós estamos vendo que de fato o maior problema do mundo, e a Bíblia está tratando sobre isso, o maior problema do mundo é o pecado. O pecado que estava nos separando de Deus. O pecado que criou essa barreira, né, de Deus. Então eu e você, nós que quando pecamos estamos nas trevas, o pecado que nos leva à morte, o pecado que nos traz a ira de Deus, o pecado que nos faz separados de Deus, nos torna inimigos de Deus, sem o Espírito Santo, e nós estamos no mundo perdidos e condenados. Mas Deus é luz, Deus é vida, Deus é amor, Deus é graça, Deus é perdão, Deus é comunhão, Deus é reconciliação. Deus nos dá o seu Espírito Santo e quando nós decidimos nos entregar a Ele, quando nós decidimos aceitar o plano da salvação, nós somos acrescentados ao seu reino, somos acrescentados à igreja, né? Então olha só, e quem fez essa ponte para nós? Quem quebrou essa barreira do pecado? Quem fez com que o véu se rasgasse para que nós pudéssemos ter pleno acesso a Deus? Jesus. Jesus fez isso. O que Jesus fez na cruz. A cruz é a ponte para nós. É a ponte que nos leva até o Pai. Jesus veio, né? Então, Jesus se fez homem, abriu mão da sua glória dos céus e assumiu um papel de servo. Nós vimos, de maneira resumida, o seu ministério terreno. Você pode ler dos evangelhos. E o seu evangelho, o seu ministério que foi concluído com a sua morte na cruz, com o seu sepultamento e a sua ressurreição. O que Jesus fez na cruz, então? Jesus na cruz estava levando sobre si os pecados de toda a humanidade. Os meus pecados e os seus pecados, né? Ou seja, Jesus é a ponte que nos conecta com Deus, né? Jesus é essa ponte. Por causa de Jesus, nós podemos sair das trevas, da morte, da ira de Deus e podemos desfrutar de tudo isso daqui. Olha que mensagem poderosa. Essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem poderosa do Evangelho. O Evangelho significa boa notícia. E a boa notícia que Deus tem para nós é que mesmo quando ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Essa é a melhor notícia do mundo. O pecado que veio nos afastar e nos destruir, ele foi destruído. Jesus na cruz levou sobre si os nossos pecados. Vamos lá para o slide? Então a gente viu isso nas últimas aulas. O que Deus pede de nós, isso é o que Deus fez. Enviou Jesus para morrer na cruz por nós. O que Deus espera de mim, nós vimos isso aqui. O que eu preciso fazer para ser salvo? Eu preciso crer nesse evangelho. Eu preciso crer em Deus. Eu preciso crer que Deus existe. Eu preciso crer que Jesus é o Filho de Deus, o Messias, o enviado. Está aqui as passagens. Eu preciso crer. Eu preciso me arrepender dos meus pecados. Reconhecer que sou um pecador. E reconhecer que eu preciso de um Salvador. Eu preciso confessar Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Eu preciso me batizar. Batismo é importante para a salvação, sim. Atos capítulo 2, 38. João capítulo 3. Romanos capítulo 6, anota e pode ler esse texto de novo. No batismo é o momento em que nos unimos a Cristo. É no momento que morremos para esse mundo e nos unimos a Cristo. Então o batismo não é só uma expressão de fé externa, não é. O batismo não é só um ritual, não é. O batismo é importante porque ele nos une a Cristo. É assim que nós obedecemos ao Evangelho e depois nós precisamos perseverar até o fim.
Perseverar é nos manter fiéis a Cristo todos os dias, até o dia em que o Senhor nos chamar. É isso aqui, ó. Lembra que a gente viu isso na última aula? Assim como Jesus morreu na cruz, foi sepultado e ressuscitou, nós participamos disso. Como é que isso aqui é o Evangelho? É a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus. Isso está lá em 1 Coríntios capítulo 15, do 1 ao 3. O Evangelho é isso aqui. E como é que nós obedecemos isso? Morrendo com Cristo, sendo sepultados com Cristo no batismo, fomos unidos com Ele no batismo, Romanos 6, e ressuscitando uma nova criatura. Então, é assim que nós obedecemos ao Evangelho, tá bom? Então, a ideia é, você já obedeceu ao Evangelho dessa maneira? Você já ouviu o Evangelho dessa maneira? Você já se batizou com esse propósito, com esse entendimento, com esse entendimento do que é o batismo e da importância dele? Porque se não, você precisa ser batizado em nome de Jesus para receber o perdão dos seus pecados e o dom do Espírito Santo, de acordo com Atos 2, 38, tá bom? Continuando, então isso é o que a gente viu no último bloco. E agora nós vamos ver a tarefa para você, eu vou dar essa tarefa para que você faça. A tarefa eu vou mostrar aqui de maneira resumida, mas você vai ficar aí com essa tarefa de ler essas histórias e fazer as suas anotações, tá bom? A gente vai ver exemplos de conversões do livro de Atos, de pessoas que ouviram o Evangelho como você, como eu, e que decidiram obedecer ao Evangelho e seguir esses passos dessa fé salvadora, né? Então, a gente vai ver isso, né? A gente vai ler as histórias do livro de Atos, tá bom? Então, lembrando que o livro de Atos, ele começa depois da ressurreição de Cristo. Então, Jesus ressuscita, fica 40 dias com eles, e depois Jesus vai embora. Ele ascende aos céus. Então, depois da sua ressurreição, e antes da sua ascensão, o que Jesus mandou eles fazerem? Lembra desses textos? Então, antes de Jesus ir embora, Jesus deu para eles, para os apóstolos, a grande comissão. A tarefa de ir ao mundo pregar o Evangelho, batizando as pessoas, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando eles a guardar todas as coisas, tá bom? As últimas instruções de Jesus para os seus apóstolos também está registrada em Atos capítulo 1, do verso 1 ao 11, ok? O que aconteceu na continuação da história, depois que Jesus subiu aos céus, e como é que nós podemos saber o que aconteceu? Lendo o livro de Atos. O livro de Atos é a continuação da história dos evangelhos. O livro de Atos é muito importante para a gente entender muito sobre a igreja e sobre conversão, né? Então, o livro de Atos é um livro histórico, porque ele conta, primeiro, como o reino de Deus foi estabelecido e como a igreja de Cristo foi fundada. Então, ele mostra o início da igreja. Ele conta para nós como o cristianismo se espalhou pelo Império Romano. Então, o livro de Atos vai contar como a igreja se espalhou, os apóstolos começaram a viajar o mundo inteiro, pregando essas boas novas, e igrejas eram iniciadas, comunidades de cristãos. A gente também vê em Atos como foram plantadas as igrejas em várias cidades do Império Romano, como foram as primeiras conversões, e a gente vê a atuação de Deus, do Espírito e Jesus. É nítido ver a atuação deles durante o livro de Atos, tá bom? Então, Atos é esse livro histórico importantíssimo para que a gente possa entender, basicamente, muita coisa relacionada à igreja, tá bom? E é interessante que a igreja começa aqui em Atos capítulo 2. Você lembra dessa aula? Se você se esqueceu, volta lá para o início. Tem um bloco que a gente falou a gente estudou juntos Atos capítulo 2, e lá, sobre a chegada do reino, a gente falou que Atos capítulo 2 está relatando para nós o início da igreja, né? E nesse dia, que era o dia de Pentecostes, né? Vou até aumentar aqui para você enxergar, que aconteceu na cidade de Jerusalém. Havia milhares de judeus na cidade, os 12 apóstolos estavam lá, eles pregaram o evangelho pela primeira vez, e 3.000 pessoas foram acrescentadas, 3.000 pessoas responderam ao chamado e foram batizadas. A igreja de Cristo começou, e a igreja é o reino de Deus. Tudo isso a gente viu lá em Atos capítulo 2, tá bom? Então, se você não lembra, volta lá, releia, né, porque é uma aula muito importante para você entender sobre o reino de Deus, sobre a chegada do reino,
a edificação da igreja, né? E a gente entender como aquelas pessoas foram salvas, como elas foram acrescentadas ao reino. Então lembra desse versículo lá em Atos 2? Pedro termina a conclusão do seu sermão no verso 36, dizendo para os judeus assim, vocês estavam esperando o Messias? Então, esse Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Ou seja, Pedro está dizendo para os judeus, esse Messias, esse Jesus que vocês mataram, é o Messias que vocês estavam esperando. E aí pensa no impacto que essa pregação fez nos ouvidos e nos corações daqueles judeus. Aí eles ouvem atônitos e perguntam para Pedro e aos outros apóstolos, e agora o que faremos? E agora? Cometemos esse erro, e agora o que faremos? Aí Pedro responde para eles em Atos 2,38, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus para remissão dos seus pecados, perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Pois essa promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos quantos o Senhor chamar. Então, essa é a mensagem do Evangelho. Atos capítulo 2 relatou isso. E Atos capítulo 3 em diante, o que vai mostrar para nós? Vamos lá no slide? Então, olha só. Então, Atos capítulo 3, ele vai continuar essa história, trazendo muitos exemplos de conversões para nós, né? Então tá aqui, ó. A Bíblia afirma que o Senhor acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Então, o livro de Atos é um livro histórico. Ele registra o nascimento da igreja que Cristo edificou na cidade de Jerusalém e revela como os primeiros cristãos eram acrescentados a essa igreja. Começa com 3.000 pessoas, aí no texto de Atos 2. Daqui a pouco sobe para 5.000. E mais tarde eles param de contar porque estava difícil. E aí eles usam a expressão da multidão de milhares. Ou da multidão dos que creram. E os eram os seguidores de Cristo, né? Então, a multidão de milhares, esses eram os seguidores de Cristo. Mas como era a conversão dessas pessoas? Os exemplos que nós vamos estudar vai responder a essa pergunta e nos ajuda a analisar a nossa própria conversão. Se foi de acordo com a Bíblia ou se ainda falta algo para eu ser salvo, né? Então, ou seja, analisar essas histórias é ver o que eles fizeram para que a gente possa seguir o exemplo deles, né? São pessoas que ouviram o Evangelho e tomaram a sua decisão e a gente pode seguir o exemplo positivo deles, né? De ter um coração aberto para ouvir o Evangelho e um coração disposto a obedecer o que a palavra mostra para nós, tá bom? Então, voltando aqui para o slide. Opa. Voltando aqui para o slide, então, essas são as histórias, tá bom? Nós temos aqui um quadro que vai te ajudar, você pode depois dar pausa, mas, e aí eu quero que você leia essas histórias aqui, tá bom? Então, você vai ler a história, de novo, dos judeus, de Atos capítulo 2, tá bom? Você vai ler a história do eunuco, de Atos capítulo 8. Você vai ler a história dos 12 discípulos de Éfeso, de Atos capítulo 19. Você vai ver a história do carcereiro, de Atos capítulo 16. E você vai conhecer a história de Paulo, né, ou Saulo, de Atos capítulo 9, tá? Então, leia essas histórias e você vai aqui preenchendo o quadro para que você veja qual foi o momento que ele creu, qual o momento que ele se arrependeu, qual o momento que ele confessa, que ele se batiza e o perseverar. A gente tem que entender que não vai contar toda a história de conversão até o momento que eles morrem, né? A Bíblia conta o momento de conversão, mas a Bíblia não é uma biografia de pessoas, assim, exato, né? A Bíblia ela traz para nós as histórias para nos motivar a conhecer e ver o que Jesus fez, né, na vida de cada uma dessas pessoas, né? Então, deixa eu apagar aqui para poder riscar de novo. Então, por exemplo, Atos capítulo 2, você já está craque. Você pode ler de novo, mas você já está craque. Então, no versículo 44, a gente vê que eles creram na mensagem de Pedro. No verso 38, Pedro fala para eles, arrependam-se
e cada um de vocês seja batizado. Nesse texto, por ser muitas pessoas, a gente não tem a passagem que diz que antes do batismo eles confessaram, Jesus é o meu Senhor, mas fica deduzido, né? Porque se os apóstolos batizaram, eles confessaram que Jesus é o Senhor da vida deles, né? Aí eles batizaram no verso 38, e aí no verso 42 fala que eles estavam perseverando na doutrina dos apóstolos, tá bom? Eu vou fazer um com você aqui rapidinho, só para que você possa entender. Vamos fazer juntos esse texto aqui, ó, dos 12 discípulos de Éfeso, né? Os 12 discípulos lá em Atos, capítulo 19. Esse a gente faz juntos e depois você aplica para os outros, tá bom? Lá em Atos, capítulo 19, Paulo estava viajando, pregando o evangelho, e diz assim, ó, a gente vai ler do verso 1 ao verso 5, tá bom? Vamos lá. Diz assim, ó, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Então, Paulo chegou na cidade de Éfeso para pregar o evangelho. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou. Então, Paulo chega nessa cidade, ele encontra alguns discípulos e pergunta para eles: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Ou seja, vocês já têm o Espírito Santo dentro de vocês? Eles responderam: não. Na verdade, nem sequer ouvimos que existe um Espírito. Ou seja, não, a gente nem ouviu falar que existe um Espírito Santo. O que é isso? Que Espírito é esse? E aí, olha a pergunta que Paulo faz no verso 3. Ué, vocês não ouviram falar do Espírito? Então, Paulo pergunta para eles: que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. Então, se vocês não sabem nada do Espírito, se vocês não têm o Espírito dentro de vocês, que batismo vocês receberam? E aí, ele diz assim, na continuação do 3, né? O batismo de João, responderam eles. Paulo disse, no versículo 4, o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isso é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome de Jesus. Então, olha que interessante, tá bom? Que batismo? Vocês ouviram falar do Espírito? Não. Que batismo vocês receberam? Recebemos o batismo de João. Não. O batismo de João era um batismo de arrependimento, era um batismo temporário, era um batismo que apontava para Cristo. Ele diz assim, é como se ele falasse assim, era um batismo de preparação, né? Ou seja, o João Batista falou para que vocês crescem naquele que viria depois dele, ou seja, Jesus. Temos que lembrar que João Batista foi um profeta importante, mas que o seu ministério foi temporário e ele apontava, ele estava preparando o caminho para aquele que viria, né, de fato trazer remissão, perdão dos pecados que era Jesus. Então João estava preparando o caminho para Jesus. Ele pergunta, que batismo vocês receberam? Batismo de João. Não. Vocês precisam receber o batismo em nome de Jesus. E aí Paulo batiza os 12 no nome de Jesus. Aí a pergunta, eles foram batizados de novo? Não. Né? De certa maneira, não. Eles foram batizados do modo correto. Pelo nome correto. No nome de Jesus, que é aquele que morreu por nós, na cruz. Foi Jesus. Né? Então, no batismo, no nome de Jesus, eles estavam se unindo a Cristo, participando do Evangelho, obedecendo ao Evangelho. Então, voltando aqui para o slide, só para que você veja, os 12. No verso 2, você vê que eles já criam. Eles criam em Deus, eles criam em Jesus. Né? No verso 2 ele fala assim, ó, ele lhes perguntou, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Né? Então, você vê que eles já estavam abertos. Né? Então, eles creram no Evangelho. Eles se arrependeram. Eles confessaram. E o verso 5 mostra o batismo deles, tá bom? O verso 5 mostra o batismo. Depois, você pode reler a história e fazer aí as suas anotações. Mas eu quero destacar para você, principalmente, a história do apóstolo Paulo, né? Ou Saulo, como ele vai encontrar primeiro. Entenda que ele não vai mudar de nome, tá? Então, Saulo é o seu nome de raiz aí, judia e Paulo é o seu nome de raiz romana, tá bom? Mas é a mesma pessoa. Saulo e Paulo são a mesma pessoa. E você vai ver nesses versos, né, cada momento em que ele obedeceu ao Evangelho, crendo, se arrependendo, confessando, batizando e perseverando. A pergunta para nós é essa. E você? Você já obedeceu ao Evangelho dessa maneira?
Se não, precisa obedecer, para que você possa ter a certeza da sua salvação e confiar plenamente, né, no que Cristo fez por você e ter certeza absoluta, né, de que você obedeceu ao que Jesus pediu na Escritura, tendo a esperança da vida eterna. Tá bom? A pergunta é, se você já creu no Evangelho, já se arrependeu dos seus pecados, já confessou Ele como seu Senhor, já foi batizado para remissão e para perdão e recebeu o Espírito Santo, e por fim, perseverando até o final, até o dia em que Ele nos chamar ou voltar para nos buscar. Tá bom? Então, esse é o primeiro vídeo. Então, releia essas passagens, leia essas histórias e você vai ver, né, esses passos dessa fé salvadora em ação. Tá bom? Então, eu espero você no nosso próximo vídeo.